Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus continue conosco, nos dando sabedoria e paz para conduzirmos, com aquilo que Ele mesmo pensou antes de nós estarmos aqui, possamos trazer o Evangelho em sintonia com o plano maior e todos nós também tenhamos sintonia para aprendermos aquilo que a espiritualidade preparou para nós. Cumprimentamos também aqueles irmãos que vão nos acompanhar aí pela internet, pelo canal do YouTube da Casa do Caminho. E hoje, como foi dito, nós vamos trazer um tema que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 16. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Antes disso, pessoal, nós vamos trazer um texto de Emmanuel, antes da gente entrar propriamente no Evangelho. Emmanuel, no capítulo 1 do livro Palavras de Vida Eterna, ele traz para nós uma reflexão com uma parte desse versículo. E ele coloca assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, repete o versículo, e começa: não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais amas, fracassastes no empreendimento, colhestes abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. Água, feita vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor da vida. Janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do emprestado, desvencilha-te do inútil. Esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, porém, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Emmanuel, então, gente, traz uma reflexão para nós a respeito desse versículo do Evangelho de Mateus, com essa ideia do recomeçar. E se nós formos analisar o versículo, ele traz para nós uma ideia de reestruturar algo que está estragado, não é? Ele fala para nós sobre consertar alguma coisa, trazendo o exemplo de um pano, de um tecido que precisa ser costurado e dando alguns alertas, que a gente não coloca remendo de pano novo no tecido velho. Eu tive o prazer de ser criado muito tempo na casa da minha avó, e desde pequeno eu via o pessoal mexendo com a costura. Minha avó tinha tanto a máquina quanto também costurava à mão. E principalmente a costura à mão, eu achava e ainda acho maravilhosa assim, a arte de conseguir consertar. E minha avó era uma costureira de mão cheia, então ela conseguia deixar assim, os negócios bem arrumadinhos, nem parecia que tinha estragado. E eu criei curiosidade de aprender aquilo, e eu fui um menino, talvez um dos poucos meninos que aprendeu também a costurar na mão, porque eu achei tão interessante, claro, não igual a minha avó. Mas eu aprendi a fazer o processo, e aí quando eu vi esse tema aqui, eu lembrei desse momento aí da infância até a adolescência, e eu tinha o maior prazer assim, de pegar e consertar as minhas roupas quando tinha um furo ou alguma coisa assim. E é muito interessante, gente, essa passagem, porque Jesus ele traz para nós um exemplo do cotidiano. Então, para que nós consigamos entender, para que nós consigamos colocar isso, e transformar isso em uma reflexão para o nosso dia a dia, antes de nós entrarmos propriamente no versículo, além dessa reflexão de Emmanuel,
também a gente vai falar um pouquinho do contexto anterior, que a gente lê o Evangelho, né, e parece que as coisas não se conectam, mas quando a gente vai aprofundando ali, né, a gente percebe que tem conexão. Então, no capítulo 9, tem alguns pontos interessantes antes dessa passagem que vai culminar com essa fala de Jesus, ou seja, que vai justificar por que Jesus fala, né, disso. Então, lá no capítulo 9 começa falando que Jesus entrou num barco e passou para o outro lado da cidade e apareceu um paralítico deitado numa cama. Então, a primeira coisa que Jesus faz é uma cura, né? Jesus, vendo a fé deles, do povo, né, e também ali do paralítico, disse: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Aqui ainda não fala que Jesus curou, mas ele perdoa, né, e pede para aquele paralítico ter bom ânimo. E ali perto tinha alguns escribas, né, que diziam que Jesus estava blasfemando, porque Jesus, né, perdoou, e segundo eles, se perdoar em nome de Deus, né, ou se passar com Deus, era um tipo de blasfêmia. E Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? O que é mais difícil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Jesus meio que lança um desafio, né? E aí ele fala: para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse, né, ele aponta para o paralítico e disse: levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, o paralítico foi para casa. Então Jesus dá uma demonstração, né, do que ele tinha, de que ele tinha moral para falar e agir da maneira que ele agiu. Primeiro ele orienta, né, que aquele paralítico tenha fé e bom ânimo, mostrando para nós então que aquela mácula, né, aquela deficiência daquela pessoa não era nenhum tipo de injustiça. Quando Jesus fala tenha de bom ânimo e não faz a cura no primeiro momento, era como se ele estivesse atestando que aquela enfermidade era consequência de algo. E aí a gente já começa a conectar então com uma ideia de renovação, né, que é o que o Emmanuel traz aqui para nós. Nós vamos ver que tem outras coisas aqui distintas. E Jesus, passando adiante, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, seguiu. Então, nessa mesma passagem, Mateus está narrando quando Jesus o convidou para se tornar um dos seus discípulos. Mateus estava lá na recebedoria, né, porque ele era um publicano. Publicano era um judeu que recebia imposto dos judeus para repassar ao governo romano. Então, o publicano não era bem visto por ninguém. Nenhum judeu gostava dos publicanos. E Jesus então faz outra ação diferente, que é convidar para estar com ele um publicano. Então, de novo, uma ideia de renovação. Mateus então seguiu Jesus. E aconteceu que, estando ele em casa, ele, Jesus, né, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Quer dizer, Mateus era publicano, estava junto, o pessoal se sentiu também, né, à vontade para aproximar de Jesus. E Jesus não dispersou ninguém, pelo contrário, sentou com eles. E Jesus, porém, e os fariseus, vendo isso, disseram: por que come o vosso mestre, disseram aos discípulos de Jesus, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
aparecem então os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Jesus responde: porventura podem andar tristes os filhos das bodas com eles? Os filhos das bodas enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o noivo, e então jejuarão. E aí depois Jesus fala: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior o rasgo. O que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Aparentemente nada, né? Mas aqui tem algumas situações, né, que a gente vai comentar, que vai justificar essa fala de Jesus. E nós vamos abordar esse tema do remendo novo em pano velho em 3 dimensões. Primeiro, numa dimensão geral, falando do Evangelho, depois numa dimensão espiritual e depois numa dimensão pessoal. E é por isso que nós estamos narrando esses fatos anteriores, porque eles vão justificar isso. Nesse finalzinho aqui, que Jesus argumenta, né, que aqueles que estão do lado do noivo, né, são felizes, né, remetendo aquelas pessoas que estavam com ele, nós vamos entender isso lá no Evangelho de João. Né? Jesus, ele é tratado como um noivo que vem para casar-se, né, com a humanidade. Então é como se a humanidade fosse a parceira, né, e Jesus o noivo. O próprio João Batista vai falar isso quando ele fala: eu sou amigo do noivo, né? Eu não sou noivo, mas eu sou amigo do noivo. Então tinha essa tradição, né, porque as festas de casamento elas remetiam a felicidade, fartura, recomeço. Então Jesus, sendo esse noivo, né, que vai casar ali com a humanidade, quem estiver, é como se ele dissesse, quem estiver próximo de Jesus não precisa desse jejum material, porque já tem um alimento verdadeiro, que é o alimento da alma. Então é um convite a nós também para o Evangelho. Gente, então separamos aqui 4 momentos específicos. Primeiro, a cura do paralítico, que primeiro Jesus pede para ter bom ânimo, depois realiza a cura. Segundo, o chamamento de Mateus, que era um publicano. Terceiro, Jesus sentando com pecadores e publicanos. E quarto, seus discípulos que não jejuavam. Tudo isso aqui, o que é que nós vimos que tem uma coisa em comum? Os fariseus e aqueles mais fanáticos da lei observavam aquilo e achavam estranho porque era algo contrário aos costumes. Então eles criticavam porque Jesus não estava respeitando uma lei. Aparentemente não estava respeitando a lei judaica, a lei mosaica, fazendo coisas que na lei diz o contrário. A lei falava: não pode perdoar, só Deus, né? Não pode perdoar em nome de Deus, não pode ter contato com publicanos. A lei não dizia isso, mas eles incorporaram isso, né, numa lei civil, uma segregação. Não pode sentar com pecadores e publicanos e deve-se jejuar. Os fariseus aqui então, que criticam isso, o jejum no sábado era obrigatório, mas muitos dos fariseus jejuavam também 2 vezes a semana, terça e quinta. Então eles criticavam, né? E eram aquelas pessoas muito acostumadas em seguir os preceitos e demonstrar exteriormente. A primeira dimensão que nós vamos tratar então é a dimensão do Evangelho. Quando Jesus fala: não se cose, né, costura, remendo novo em pano velho, a gente observa que o problema não está no remendo. O remendo é novo. O problema está em quem vai receber. Jesus, então, nessas passagens todas anteriores aqui, ele está na multidão, né, próximo da multidão, de pecadores, de publicanos, de fariseus e discípulos. E doentes, os excluídos, né? O paralítico também constituía um grupo que era o grupo dos excluídos: doentes, prostitutas, viúvas. Então, tem 6 grupos típicos aqui dos que acompanhamos Jesus. Quer dizer, essa mensagem é para todo mundo. O contexto do Evangelho está dizendo para nós isso, que é uma mensagem universal. Por isso a nossa primeira abordagem universal e
do Evangelho. Essa abordagem, gente, no nível do Evangelho, é o seguinte, né? O que é o Evangelho? O Evangelho, o significado é a boa nova. Então, Jesus vem com a missão de trazer e exemplificar o Evangelho, porque as leis, os costumes anteriores, né, profetas, Moisés, não tinham adiantado para a reforma daquelas pessoas, para transformar aquelas pessoas, principalmente os judeus ali, né, que eram tidos como o povo escolhido, né, eles carregavam esse orgulho de ser o povo escolhido, o povo de Deus, mas isso não reverberou em nada de transformação. Jesus vem então para propor essa transformação, tanto que ele questiona e faz diferente várias coisas que são ilógicas quando observamos a lei material, a lei civil, a lei mosaica, e são contrárias à lei de Deus. Para Jesus, Deus é o Pai de todos, então não faz sentido excluir os doentes, excluir os publicanos. Então, nessa demonstração, até chegar na fala, Jesus já está realizando um tipo de renovação de conceitos. Ele traz outros. Pegue toda a lei e os profetas e resuma em amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Então ele pega toda a lei e os profetas e resume basicamente na lei do amor. O amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. É outra transformação. Tem uma passagem que os discípulos e eles são criticados por estarem colhendo espigas aos sábados. E aí Jesus questiona: o sábado é do homem ou o homem é do sábado? Quer dizer, o trabalho não tem momento. O alimento precisamos a qualquer momento, o alimento espiritual, né? Principalmente. Então Jesus vem para quebrar paradigmas. Por isso o Evangelho tem o significado de boa nova. Quando Jesus nos alerta então que não se deita remendo novo em pano velho, a primeira dimensão que ele traz é do Evangelho. Para conseguirmos trazer esse Evangelho para nós, fazer esse Evangelho nos transformar, precisamos deixar de lado costumes anteriores. E é interessante porque Emmanuel coloca no livro Palavras de Vida Eterna, né? O que são palavras de vida eterna? O próprio Evangelho. Tem uma música na Igreja Católica, né, que fala que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Falando disso, né, que a palavra, que o Evangelho são essas palavras de vida eterna. Por que são palavras de vida eterna? Jesus traz essa lei, demonstra, né, que é o Evangelho, a lei de amor. E nós, gente, à medida que vamos evoluindo, nós vamos conseguindo aprender mais do Evangelho. Então todo o conhecimento está lá no Evangelho. Só que muitas vezes nós não temos condição de extrair todo o conhecimento devido às nossas limitações, a nossa ignorância, às nossas mazelas muitas vezes. Então, são palavras de vida eterna por isso. Daqui 5.000 anos a gente vai estar falando de Evangelho, com conhecimento diferente de ciência, com mais evolução moral, próximo, quem sabe, de ser talvez espírito, espírito puro, alguma coisa assim, né? No caminho, quem sabe, né? Na eternidade 5.000 anos é um pulo, né? Então, mas o fato é que à medida que vamos reencarnando, vamos melhorando. Quer dizer, daqui 5.000 anos a gente pode falar do Evangelho e aprender muito mais coisa. A doutrina espírita vem e nos ajuda a aprender muito mais coisa. Lá na Gênesis, Allan Kardec traz isso. A doutrina espírita não vem para modificar o Evangelho, mas para trazer conhecimento para nós, e nós, a partir do conhecimento da doutrina espírita, conseguimos extrair mais do Evangelho. O Evangelho é uma fonte inesgotável de amor e sabedoria. Assim como no Livro dos Espíritos fala que quanto mais puro é o Espírito, mais ele consegue compreender Deus, a natureza íntima de Deus, nunca. Mas quanto mais nós evoluímos, mais nós conseguimos compreender Deus. Assim também no Evangelho.
Por isso, a boa nova e palavras de vida eterna. Emmanuel traz, de uma forma muito simbólica, no livro intitulado Palavras de Vida Eterna e Renovação. Tá? Então, o Evangelho é o remendo. É estranho, gente? Porque quando a gente fala assim do remendo, e do pano, a gente imagina uma roupa, sei lá, uma calça que está rasgada, aí você vai lá e coloca um pedacinho de pano. Na nossa cabeça, na questão material ali, a calça é o mais importante, porque ela vai receber um pedacinho de pano. E aqui é meio que o contrário. O Evangelho tem uma dimensão enorme, mas ele é esse remendo novo. E o que é o pano velho? Os costumes da lei que não tem nada a ver com Deus. Exclusão, orgulho, injustiça, guerra, vingança. Nada disso tem a ver com Deus. Então, não adianta, já que estamos falando numa dimensão mais abrangente, nessa dimensão do Evangelho, não adianta nós querermos colocar em prática o Evangelho se nós ainda estamos presos a costumes igual o povo judeu lá da época. Ainda excluindo, ainda achando que Deus é pai só de um grupo religioso, porque eles pensavam nisso. A missão do povo judeu ela foi importantíssima, a de trazer a questão do Deus único, o monoteísmo, a religião mais importante e talvez a primeira a trazer essa cultura do Deus único. Então a sociedade judaica tinha um papel importante, só que devido ao orgulho e egoísmo eles transformaram o monoteísmo no exclusivismo. Deus sendo Deus só dos judeus e o resto não era filho de Deus, Ou seja, contaminando essa lei divina pelo orgulho e egoísmo. Porque a lei de Deus desde o início é uma só, gente, é a lei de amor. A gente tem um estudo do Gênesis aqui. Muitas vezes nós pegamos passagens do Gênesis, o primeiro livro bíblico, compara com o Evangelho e os dois falam a mesma coisa. A mesma coisa. Um reforçando o outro, só que com palavras e em contextos diferentes, em épocas do tempo diferentes, mas a mesma coisa. Por quê? A lei de Deus é uma só. Então, não adianta, nós termos o acesso ao Evangelho, que é esse curativo da alma, ainda mantendo costumes. Paulo de Tarso, sofreu isso. Ele era muito ferrenho, apegado com a lei mosaica, ao ponto de cometer crimes, e só com Jesus aparecendo na frente dele, para ele mudar de rota. E a partir dali, aquele homem velho, tanto que a transformação dele, ele muda até de nome, é uma simbologia da mudança de identidade também do espírito, que passa a seguir o Cristo. Então é o homem velho deixado para trás quando tem a oportunidade de encontrar com o Cristo e aproveita essa oportunidade. Paulo de Tarso mereceu essa oportunidade lá na estrada de Damasco e vendo Jesus. Nós temos o Evangelho. Então essa transformação pode acontecer em qualquer momento. Ela pode acontecer no culto no lar, ela pode acontecer aqui na reunião pública, se de alguma forma nós nos sentimos tocados pelas palavras do Evangelho. Pode acontecer enquanto eu estou fazendo uma boa ação, pode acontecer quando eu perdoo. Ou seja, o remendo para as mazelas da alma está disponível. Mas não adianta o pano que vai receber estar frágil. E Jesus alerta. Por quê? Porque senão o remendo se rompe e torna maior o rasgo. Basicamente o que acontece? Coloca lá um pano novinho numa estrutura que está frágil. Aí eu lembro que a minha avó fazia a costura mais para longe do rasgo para pegar uma parte maior do pano. E muitas vezes cirzia, chegava até a borda ali. E ainda assim algumas vezes acontecia de rasgar, porque quando a gente vai lavar,
o tecido novo tem uma tendência de encolher. Aí ele encolhe, traz junto a linha e aí o rasgo pode ficar maior. Pode acontecer. Né? Então o exemplo de Jesus é maravilhoso. Também na casa da minha avó eu lembrei de uma coisa, né, da minha infância e adolescência que representa muito isso aqui. Minha família é muito tradicional, assim, tipo, todos meus tios, meu pai, todo mundo sabe construir casas, né? São pedreiros natos, assim. Não é nem a profissão, mas tipo, precisava construir a casa de alguém, juntava lá e construía. E eu nunca consegui aprender, né? Não sei até hoje, enfim. Mas eu ajudava meu avô com algumas coisas e eu lembro que quando eu aprendi a tampar buraco na parede, tinha um buraquinho, fazia a massa e jogava, eu achava aquilo massa. Porque eu estava me identificando com o grupo, né, da família. E aconteceu que uma vez meu avô saiu para ir receber o pagamento, que antes tinha isso, né? Tinha que ir lá no centro receber o pagamento. Ele foi e eu fiquei lá na casa dele e eu vi que tinha uma trinca grande na parede, uma trinca. Aí eu falei, eu sabia onde que tinha as coisas, né, as ferramentas, falei, vou fazer a massa, vou fechar aquela trinca. E era legal, né, que aí passa a esponja, aí fica bonitinho assim, depois é só pintar. Vou fechar aquela trinca. Fiz a massa, joguei, passei e tal. Aí meu avô chegou, falei, vou, olha lá, ó, fechei a trinca. Aí ele olhou e falou, ficou bom e tal. Passou 2 semanas, abriu de novo. E o cimento que estava lá caindo e puxando aí um pedacinho de tijolo, a trinca ficou maior. Mesma coisa do pano. Aí eu falei, a trinca abriu de novo. Vou fechar. Ele falou, não, peraí, vou te ajudar. Para fechar, você vai ter que abrir mais do lado, abre mais do lado, aí em cada pontinho você faz um buraco. Agora você vem cá com esse ferro, dobra ele, e na trinca toda colocamos pedaços de ferro, e ele chamou aquilo de grampear, né? Não sei se tem outro nome, mas ele falou, nós vamos grampear ela. Agora você joga a massa, deixa um tempo, deixa a massa puxar, aí daqui uns dias a gente vem cá e faz de novo. E aí sim joga. O que é isso, gente? Fortalecer. E está até hoje, né? Meu avô desencarnou, mas a casa dele foi vendida e eu tive o prazer de meus 2 avós morarem um de frente para o outro, de pai de mãe e de pai. Então eu ainda vou na casa da outra para ver meus tios, né? Que ela também desencarnou, mas enfim. Ainda vou na outra casa, eu vejo a parede e ainda está lá, segurando, já tem alguns anos, né? E aí eu lembrei disso, né? Qual que é a importância disso aqui? Já trazendo para a nossa dimensão espiritual. Nós precisamos fortalecer a base. Nós precisamos fortalecer a nossa base para receber a boa nova. Nós somos espíritos que fomos criados simples, ignorantes, e fomos criados espíritos puros. A gente fala assim, espírito puro, a gente imagina só o espírito evoluído, né? Quando passou por todos os degraus de evolução e é aquele espírito puro. E nós muitas vezes esquecemos que tudo que Deus criou é bom, porque Ele é perfeito, então a criação dele é perfeita. Quando Deus nos criou, cada um de nós espíritos, nós éramos espíritos puros, legítimos filhos de Deus, sem mácula. Até cometermos o pecado pela primeira vez. O Filho de Deus, então, é aquele que tem a essência e a pureza do Pai. Por isso que a gente fala, né? Jesus é o Filho unigênito, mas Deus não é o Pai de todo mundo? É o Pai de todo mundo, mas Jesus é o Filho unigênito por quê? Só Ele, nós temos notícia, né? Que só Ele conseguiu reproduzir a lei de Deus na integridade, sem falhar em nenhum momento, ou seja, tudo que Jesus fez foi bom, assim como Deus. Quando nós fazemos o mal, então, nós estamos tornando impuro aquilo que Deus deixou puro. E aí vem processos para nós voltarmos para o caminho da lei de Deus, através de reencarnações. A Bíblia só é desse tamanho, gente, porque em algum momento, lá no capítulo 3 do Gênesis, houve o pecado, né? Adão e Eva, representando a humanidade, pecaram, escolheram atender
a tentação da serpente, que é uma simbologia também, mas escolheram, vou escutar isso aqui, né? A serpente fala assim, se você comer desse fruto proibido aí, será como Deus. Os olhos de Eva brilharam e ela come o fruto, oferece para o Adão, que também come o fruto. O mal, então, na verdade, ele é um carinho no nosso orgulho, é uma maneira de nos tentar, né? E fala assim para nós, olha, mesmo sabendo que na lei de Deus é assim, se você fizer assim, você vai ter uma vantagem. Isso é o mal. Aí a gente vai lá, escuta, né? E tem essa vantagem. E aí precisamos reencarnar. Então a Bíblia é desse tamanho por quê? Reencarna, aí vem Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e o povo de Deus, ora era escravo, ora dominava, ora ganhava uma guerra, ora perdia, ora juntava tribo, ora desfazia tribo, mostrando para nós exatamente essa dualidade humana nossa. Ora a gente faz o bem, ora faz o mal. Desse jeito a gente não vai em lugar nenhum. Porque o ápice do Espírito é tornar-se Espírito puro. Na verdade, voltar a ser Espírito puro. Então, o Espírito puro evoluído que nós falamos, nada mais é do que aquele Espírito que passou por um processo de renovação e voltou ao estado de pureza inicial. Aquele Espírito que resolveu de novo se considerar filho de Deus, porque Deus nunca nos abandona. Às vezes é nós que abandonamos Ele. Deus nunca deixa de ser pai. Nós muitas vezes escolhemos deixar de ser filho. A lei de Deus fala assim, ama o inimigo. A gente fala assim, Deus não vou amar de jeito nenhum aquela pessoa. Quer dizer, eu sei que eu tenho que amar o inimigo, mas nesse momento eu não quero amar o inimigo. O que é o mal então? O mal é quando eu tenho conhecimento da lei de Deus, faço diferente da lei de Deus. Mas como a lei de Deus é perfeita, Deus não castiga, e Deus não premia ninguém de maneira injusta. Ele estabeleceu uma lei que, quando nós desviamos dessa lei, tem mecanismos que a nossa própria consciência vai fazer a gente voltar para esse caminho. Porque a lei de Deus está na consciência de cada um. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Gente, o remendo novo, então, que é o Evangelho, nós já conhecemos. Ele não tem tamanho. Eu adoro essa Bíblia, aquela pequenininha de bolso, mas tem o mesmo conteúdo moral de qualquer outra. E o Evangelho é isso, né? Ele não é tamanho, ele é conteúdo. Nós já temos acesso a esse conteúdo hoje no celular, né? Antes essa aqui era a Bíblia de bolso, porque eu não tinha celular, não tinha nada para a gente carregar, assim carregava essa. Mas agora a gente tem acesso a qualquer momento. O remendo novo disponível. O que precisa fortalecer? A base. Então a base é o Espírito. Velho de idade, né? Porque já reencarnou várias vezes, e também no sentido de estar fragilizado. O convite então da doutrina espírita é o quê? Fortalecer o Espírito. As máculas, então, né, esses rasgos no tecido, são os nossos próprios erros que nós vamos acumulando e que muitas vezes são feridas mesmo, que vão reverberar no corpo, outras vezes vão parar no perispírito, mas toda ferida, toda doença começa no espírito. Porque o espírito é a parte dominante. Os livros de André Luiz nos mostram isso. Dependendo da condição energética do espírito, muitas vezes nós mudamos o nosso sistema imunológico, dependendo do sentimento. Ódio, a dor no fígado, estresse, ataca a gastrite. Não são só mecanismos fisiológicos, isso começa no espírito. Muitas vezes a gente percebe isso e consegue estancar. Era como se o pano tivesse dado uma desfiadinha, a gente vai lá e corta e ele ainda consegue se manter. Outras vezes vai para o perispírito. O
que é o trabalho no passe, por exemplo, né, no magnetismo, que a Casa do Caminho tem praticado aqui também, né, no passe específico? Às vezes a gente não sente nada no corpo, mas está agindo no espírito, no perispírito, reativando os centros de força. Então a gente sai do passe e fala assim, não senti nada, porque a gente está muito acostumado com o exterior, né? Mas pode ser que naquele momento está renovando o perispírito. E quando, gente, nós sentimos a doença no corpo, é porque ela já atingiu os 3 níveis. Ela começou no espírito, chegou no perispírito, a nossa consciência cobrando a gente mudar de atitude, e a gente continuou, e aí veio para o corpo. Tá? O que essa mensagem quer dizer na dimensão espiritual? Não adianta ter acesso ao Evangelho, não adianta reencarnar 1 milhão de vezes, cada vez com um corpo novo, né? Um remendo novo no pano velho. Se não fortalecer, não adianta nada. Se rompe e muitas vezes torna pior o rasgo. Quantas e quantas vezes reencarnamos para tratar do mesmo erro e as coisas vão piorando devido à vingança, né? Devido ao orgulho. É esse rasgo aumentando. E a terceira dimensão é a dimensão pessoal. Nós com intimidade. Muitas vezes acontece, né, de nós fazermos essa prática. O orgulho e o egoísmo muitas vezes nos leva a remendar um tecido velho com pano novo. Vocês querem ver um exemplo? Nós temos acesso à doutrina espírita, nós temos acesso ao Evangelho, né? Vamos pegar o exemplo do perdão. Eu gosto do perdão porque ele é algo que nós já conseguimos fazer. Basta a gente querer. E é por isso que incomoda quando fala do perdão, principalmente se a gente ainda não consegue. Por quê? O perdão é assim, o mais claro, né? Quando a gente não perdoa, é o mais claro do orgulho e do egoísmo aparecer. Porque o perdão não tem preço, né? Não cobra nada, é só a boa vontade. Igual Jesus fala com o paralítico, tem de bom ânimo e fé. O perdão é só querer, né? Muitas vezes, gente, até mesmo na família, acontece uma desavença, uma briga, uma discussão, um desentendimento. Pessoas, né, A e B discutiram. Ninguém pede perdão um para o outro, ninguém dá o braço a torcer. Se afastam, fica um tempinho, aí chega Natal, ou chega um casamento, ou chega um velório. Velório é o lugar que as pessoas mais adoram reatar, né? Quando já não tem tempo nenhum mais para, muitas vezes, a pessoa que desencarnou ver, né? Que conseguiu. Mas enfim, chega um momento que essas pessoas têm que se cruzarem nos caminhos e ambas resolvem esquecer. Não resolve o problema, não. Cumprimenta baixinho, aí uma puxa um assunto atravessado e o problema lá. Mas devido ao orgulho e egoísmo, não pede perdão. E elas deixam aquilo ali, remendou aquilo ali. E o problema lá de trás mal resolvido. É ter uma oportunidade depois, um desentendimento pequenininho, uma joga na cara da outra e volta o problema lá do passado, numa escala maior. Por quê? Não resolveu. O que é isso? É o espírito ainda, é a intimidade, né? É a pessoa ainda orgulhosa, egoísta, que não pediu perdão, mas pegou aquela oportunidade ali para tentar passar, né, pelo momento sem precisar de dar o braço a torcer. Aí Jesus alerta, né? Aumenta o rasgo. E aí, gente, nessa esfera íntima, né, o convite é para cada um de nós pensar: o que eu tenho que fortalecer em mim? O que vem me prejudicando há anos, né, e o que repete muito na minha vida? Quando tem esses padrões negativos assim, é para convidar a gente à reflexão. Será por quê?
Uma amiga minha, o problema dela era com o relacionamento. Sempre ela arrumava alguém e aí não dava certo, tipo assim, né? Eu conheço ela há alguns anos e já vi ela com várias pessoas, relacionamento conjugal, né? Namorado, muitas vezes não dá certo. Aí teve um dia que ela chegou para mim, né, sabendo que eu era espírita, ela tá querendo entrar pro espiritismo. Aí ela chegou para mim e falou assim: Tiago, você acha que isso é um problema espiritual? É porque o povo vem com essa mística, né? Acho que a gente sabe tudo. Eu falei assim: eu acho que é espiritual. Ela falou assim: é? Por quê? Falei: porque você é um espírito. Todo problema é espiritual. Porque nós somos espíritos e somos nós que causamos o problema, né? Ela falou assim: mas como assim? Eu falei: muitas vezes, né, em relacionamento, a gente fica tentando projetar no outro necessidades nossas, trazendo o outro como se fosse esse remendo para feridas que são nossas. E aí a gente cria um tanto de expectativa, a pessoa não consegue, né, satisfazer as nossas expectativas e abre o rasgo de novo. Trazendo, né, não foi isso que eu falei com ela, mas trazendo aqui para o nosso entendimento. Mas eu falei com ela o seguinte: quem não está preparado para viver sozinho, não está preparado para viver a dois. Porque na lei de amor é amar ao próximo como a si mesmo. Tem que ser amor primeiro, gente. Tem que resolver as feridas, resolver os problemas. E muitas vezes, claro, né, acontece no relacionamento ser aquela pessoa que Deus coloca no caminho para ajudar. Outras vezes não. Então, quando o Evangelho traz para nós essa reflexão, né, essa quebra de padrões, é exatamente o que Emmanuel traz aqui também, ó. Renovar. Não adianta nada querer resultado diferente se a atitude é a mesma. Então, fortalecer a base, né? O Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós: um velho sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Primeiro passo, conhecer a nós mesmos. Só assim dá para aplicar a reforma íntima. E conhecendo a nós mesmos, conhecemos as nossas fragilidades. Onde está precisando remendar? E antes de remendar, fortalecendo a nossa base. Com bom ânimo, fé, esperança e oração. Quando está tudo dando errado e a gente não sabe mais o que fazer, oração. Para Deus nos ajudar a fortalecer essa base. Jesus abençoe, obrigado a todos pela paciência, pela participação, e tenhamos fé e bom ânimo aí para a gente seguir em frente nesse processo de mudança que só cada um de nós consegue fazer em nós mesmos. Que assim seja.